Olá, meus queridos irmãos e irmãs, tudo bem? Olha só, no Reavivados por Sua Palavra de hoje, estamos iniciando a leitura do novo livro da Bíblia, livro do profeta Zacarias. Quero convidar você agora a tomar a sua Bíblia aí e abri-la lá. Leremos Zacarias capítulo 1, versículo 3. Acompanhe com fé a leitura da Santa Palavra de Deus. Portanto, dize-lhes, assim diz o Senhor dos Exércitos, tornai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? Meus amigos e minhas amigas, o profeta Zacarias prega, motivando e promovendo a esperança do seu povo. Dessa pregação voltada para a esperança, a mensagem do livro pode ser resumida da seguinte maneira: haverá total restauração do povo de Deus, derrota total dos inimigos do povo de Deus e reinado pleno e soberano do Messias, servo de Deus. Esse livro nos motiva a seguir firmes com Deus, porque Ele não desistiu do seu povo. Zacarias foi um profeta que exerceu seu ministério junto aos judeus que regressaram do exílio da Babilônia para Jerusalém. E esses judeus que regressaram tinham que conviver agora com as ruínas da gloriosa Jerusalém. Essa cidade esplêndida agora estava em ruínas e o templo totalmente destruído. A tristeza deles era muito grande, mas Zacarias motivaria esses israelitas com visões de Deus e do juízo de Deus sobre todos os inimigos do seu povo. E ainda anunciaria a restauração total da cidade e também do templo. De todas as visões que Zacarias teve, a mais extraordinária de todas elas, sem dúvida alguma, foi aquela sobre a futura vinda do Rei Messias, trazendo salvação e implantando seu reino eterno. O profeta Zacarias viveu e profetizou nessa época de grande tragédia experimentada pelo seu povo. É a época do pós-cativeiro babilônico. Antes do cativeiro, o profeta Jeremias havia profetizado que os israelitas voltariam à terra prometida depois dos 70 anos de disciplina lá na Babilônia. Deus começou a cumprir essa promessa ao levantar um homem chamado Ciro, rei da Pérsia. Esse poderoso rei, considerado por Deus como meu pastor, conquistou a Babilônia e escreveu o decreto de liberdade a todos os povos que lá estavam, entre eles o povo judeu. Todos voltaram para a sua terra natal. O primeiro grupo de exilados judeus retornou a Jerusalém sob a liderança de Sesbazar, Esdras capítulo 1, verso 8, e iniciou a restauração do altar do templo, mas a reconstrução do templo só veio depois de 16 anos. Durante esses 16 anos, reinou no meio do povo de Deus desânimo, apatia, indiferença. O povo judeu perdeu a visão e o propósito espiritual ligados à reedificação da casa de Deus. Esse desânimo, essa falta de fé, a apatia e a indiferença resultaria em castigo, juízo divino. Mesmo vendo toda a escassez e as ruínas da cidade e também do templo, e tendo frescamente em sua memória a história do cativeiro, ainda assim o povo de Deus não se arrependeu. Então o Senhor levantou 2 profetas para chamar o povo de Deus ao arrependimento e à comunhão com Deus. Assim vieram Ageu e Zacarias, exortando os israelitas a redefinir suas prioridades espirituais e reconstruir definitivamente o templo de Deus. Um novo tempo estava surgindo. O ministério profético de Ageu e Zacarias não parou ao começarem as obras de reconstrução do templo, mas continuaram
os dois profetas motivando o povo de Deus. Desde que o povo se comprometeu a restaurar a adoração ao Senhor e o templo sagrado, Deus derramou suas bênçãos especiais. Já que os israelitas se achavam novamente arrependidos e espiritualmente avivados, começou agora um período de revitalização, de reavivamento. A reconstrução do templo terminou e foi de novo dedicado ao Senhor com grande júbilo, grande alegria, grande festa. A profecia de Zacarias tinha dois objetivos principais. Atenção, o primeiro era desafiar os exilados que retornavam a Judá a voltar para o Senhor, purificar-se de seus pecados e experimentar novamente as bênçãos de Deus. É o versículo 3 que lemos na meditação. O segundo objetivo de sua profecia era confortar e motivar o povo quanto à reconstrução do templo e à futura obra que Deus faria entre os israelitas. Atenção mais um pouco. Boa parte dos primeiros capítulos desse importante livro, Zacarias encoraja o povo, mostrando que Deus escolheu Jerusalém como sua cidade. O Senhor Deus não rejeitou o seu povo, o povo de sua antiga aliança. Não rejeitou. Deus continuava firme com o seu povo, com o seu propósito. Usando Zacarias, Deus não somente reafirmou que elegeu Jerusalém, como também prometeu estar no meio do seu povo e viver entre eles. Mediante sua presença viva no meio de seu povo, Deus realizaria sua maravilhosa e magnífica obra. Na segunda metade do livro, Zacarias dá detalhes de como Deus se relacionaria no futuro com o seu povo escolhido. O profeta revela, em nome de Deus e por meio de visões dadas por Deus, a derrota dos inimigos de Israel. Revela também o futuro glorioso de Sião e revela ainda o reino universal do Messias servo de Deus. É exatamente esse o tema que engloba todo o livro. A total restauração do povo de Deus, a derrota total dos inimigos do povo de Deus e o reinado pleno e soberano do Messias servo de Deus. O livro de Zacarias contém muitas profecias sobre a primeira e a segunda vinda de Jesus o Messias. O livro refere-se ao Messias como renovo, como o meu servo e como o pastor de Deus. O livro também faz referência ao ministério do Messias como rei sacerdote. Além disso, a profecia de Zacarias prediz a entrada de Jesus em Jerusalém montado num jumentinho. Prediz também a traição que Jesus sofreria por 30 moedas de prata. O livro de Zacarias prediz ainda os cravos perfurando as mãos de Cristo e os seus pés. E ainda prediz a purificação dos pecados que viria por meio da morte de Jesus. Na verdade, os capítulos 9, 10, 11, 12, 13 e 14 de Zacarias são os mais citados de todos os profetas nos evangelhos no Novo Testamento. No que diz respeito à segunda vinda de Jesus o Messias, Zacarias profetiza eventos futuros como a conversão dos filhos e filhas de Deus, a destruição dos inimigos de Israel e o reinado de Cristo na Nova Jerusalém. Além de dar ênfase ao Messias, Zacarias nos traz ainda, de forma muito apropriada, importante mensagem acerca do plano da salvação de Deus. Aqui, no início do livro, capítulo 1, de 3 a 6, o profeta de Deus enfatiza a importância do arrependimento e a importância de voltarmos para Deus e o adorarmos de todo o nosso coração. Logo depois, aqui no capítulo 3, de 1 a 5, é oferecida uma impactante ilustração sobre a expiação do pecado e o cumprimento da justiça de Deus, a substituição das vestes imundas do sumo sacerdote Josué
por vestes cerimoniais fazem uma notável alusão à obra expiatória de Cristo. O que isso nos ensina, meus amigos, é que mediante a morte expiatória de Cristo, Jesus, nosso Cristo, retira nossas vestes sujas e nos reveste de sua própria justiça. Por isso temos acesso hoje ao Pai. Por isso podemos nos achegar ao nosso grande, justo e santo Deus e adorá-lo na beleza e grandeza de sua santidade. A verdadeira religião, segundo Zacarias, não se encontra apenas em atitudes externas de santidade ritual, mas sim em um relacionamento pessoal com Deus. Tal relacionamento com Deus leva à mudança de motivação e de atitude das pessoas em relação ao próximo. Tal como os profetas que o antecederam, Zacarias condena a opressão à viúva, ao estrangeiro e ao órfão. Como pregador da justiça, o profeta conclama o povo de Deus a se arrepender completamente e voltar-se a agir como retidão, piedade, misericórdia e verdade aqui na terra. Ao lermos, meus amigos, esse impressionante livro bíblico, uma certeza ficará em nosso coração. A certeza de que haverá total restauração do povo de Deus, total destruição dos inimigos do povo de Deus e reinado pleno e soberano do Messias, servo de Deus. Esse livro, meus amigos, minhas amigas, nos motivará, sem dúvida alguma, a seguirmos firmes com Deus, porque Ele não desistiu de nós e nunca, jamais desistirá. Portanto, sigamos em arrependimento, em fé e perseverantes com Ele e na obra dele até ao fim. Eu desejo firmemente e sinceramente que o Espírito de Deus possa acompanhar você, sua mente e seu coração na leitura para a compreensão desse livro, a fim de que você seja edificado espiritualmente para as boas obras e para o reino de Deus, em nome de Jesus, nosso Deus e Salvador. Amém.